Sr. Presidente, Dr. Nuno Gaioso, Srs. Deputados, portanto, colocando perguntas muito diretas e objetivas. O novo banco financiou a aquisição das participações no fundo que foi criado? Portanto, há vários participantes no fundo. Algum desses participantes beneficiou de crédito concedido pelo novo banco? Tanto quanto é do meu conhecimento, não, e será certamente do conhecimento da sociedade gestora que eu presido que eu lhe posso confirmar, novamente por causa do procedimento de branqueamento de capitais e de origem dos fundos. Tanto quanto é do meu conhecimento, não. O novo banco não financiou nenhum dos participantes do fundo. E da sociedade gestora posso já dizer que não. Muito bem. A recuperação que está prevista, se tudo correr bem, existe um plano de negócios e o novo banco deve fazer uma determinada recuperação. Essa recuperação abrange imparidades que já estivessem reconhecidas nas contas do novo banco antes da constituição do fundo, se é que tem conhecimento disto? Não lhe sei responder, Sr. Deputado. Não sei qual era o nível. Deixe-me dizer-lhe, em tese, esta operação, portanto, o novo banco, antes de fazer esta operação, tinha créditos vencidos, que depois foi, e não sei como é que tinha tratado a imparização desses créditos. Pela totalidade, por parte, não imparização. Ao constituir o fundo e no pós-fundo, eu acho que há dois efeitos automáticos que são importantes e que eu não chamei aqui a atenção dos dois. Hoje, existe um volume de dívida, portanto, os tais 68, o montante que eu mencionei, 85,8 milhões, que está em cumprimento e coberta de garantias reais, hipotecárias e imobiliárias, não é? E, portanto, passou a ser uma dívida, chamemos assim, performing. E, por outro lado, há um conjunto de capital que pode ir suscitando imparizações meramente contabilísticas, como eu expliquei, no novo banco, que eu não sei com que repercussão, mas que só serão definitivas em função da transmissão efetiva de ativos. E, portanto, ela pode ter tido um efeito positivo até no novo banco. Portanto, vamos imaginar que o novo banco tinha provisionado a totalidade dos créditos. A partir do momento passa a reconhecer uma dívida como uma dívida, digamos, viva e performing, e depois passa a reconhecer uma parte do capital no fundo. Portanto, não sei, em absoluto, estou-lhe a dizer em tese, mas não sei. A sensação que me dá é que a transição ou a aquisição dos créditos pelo fundo é por um valor já desvalorizado e, portanto, provavelmente o novo banco nunca conseguirá recuperar o valor que já tinha perdido antes da entrada desses créditos no fundo de investimento. A aquisição é desvalorizada. A aquisição é feita ao valor nominal, incluindo juros. Ao valor nominal? Sim. Pode explicar? Posso. Digamos, a aquisição dos créditos ao novo banco, quando eu disse isto de uma forma muito clara, esta operação não implicou perdão de capital nem juros. A aquisição dos créditos é feita ao valor nominal do crédito e dos juros vencidos sobre aqueles créditos em particular. Portanto, não implicou nenhum desconto nem nada. Agora, pode haver, e isso eu configuro como possível, mas só vendo mesmo com o novo banco, que eu não sei, relativamente a créditos do mesmo devedor, pode haver imparizações geradas que acionaram um mecanismo de capital contingente. Portanto, não sei, não é? Aqueles números que aparecem sempre nos jornais e tal, dos 400, 300, 500, o que estou a dizer é, esta operação em concreto, o que implicou foi a reformulação de dívida bancária já existente de 85,8 e a aquisição de créditos de 133,9 milhões de euros, e esses créditos foram adquiridos ao valor nominal, incluindo juros. Na avaliação inicial, no momento da constituição do fundo, disse que foram feitas due diligence relativamente aos ativos. No caso dos ativos imobiliários, eles voltaram a ser reavaliados? São obrigatoriamente avaliados numa base anual, salvo erro, um ano após a constituição do fundo e, portanto, são avaliados regularmente. E esse processo foi todo tratado pela gestão do fundo? A partir do momento em que foi feita a integração dos ativos do fundo, sim, com certeza. E existiram desvalorizações significativas nos ativos imobiliários após a constituição do fundo? Existiram, sim. E consegue detalhar essas desvalorizações? Consigo enviar-lhe o detalhe, e portanto estão nas contas do fundo, consigo enviar-lhe as contas do fundo, mas existiram desvalorizações significativas. Posso-lhe dizer, a maior parte dos ativos que tiveram desvalorização. O que eu lhe pedi às tantas era se pudesse enviar o detalhe, mas pudesse referir pelo menos algumas das desvalorizações mais relevantes? Muito bem.
Portanto, desvalorização mais relevante de um ativo, que é o ativo, um terreno situado em Espanha, que era para desenvolvimento turístico ou imobiliário, sobre o qual há muito pouca expectativa de que seja um terreno que eventualmente possa dar a origem de desenvolvimento imobiliário. É um ativo que foi desvalorizado em cerca de 90%. E depois, no total, temos um conjunto de desvalorizações de ativos que, excluindo esse, são ajustamentos à data de hoje de cerca de 33% sobre os ativos em Portugal. Depois temos uma desvalorização acumulada do ativo brasileiro de cerca de 50%, do ativo brasileiro de cerca de 70% sobre a avaliação inicial de referência e que tem a ver não só com alterações cambiais, ou seja, uma consideração de uma taxa de câmbio do Brasil-euro de 4 para uma taxa atual de 6,39, como também, enfim, múltiplas consequências decorrentes da exploração da unidade hoteleira e do período pandémico. E em Moçambique temos também uma desvalorização à data de hoje, e portanto com data de referência 2020, que pode assumir os cerca de 50% e tem a ver também com desvalorizações cambiais e com desvalorizações previstas sobre o ciclo de desenvolvimento de comercialização do imóvel após a existência de um período pandémico. Novamente, repito, porque é importante, estas desvalorizações causadas por fatores cambiais, fatores conjunturais, fatores de exploração, são desvalorizações teóricas, ou seja, correspondem a realidades nos pressupostos macroeconómicos, mas são desvalorizações teóricas. Só na data em que fizer a transmissão efetiva destes ativos é que vai conseguir apurar efetivamente se houve valorização, desvalorização e que montante de desvalorização face. Eu dou às vezes este exemplo muito simples, mas se nós tivermos um apartamento em Lisboa, o mercado imobiliário pode cair e esse apartamento vale menos, a certa altura a procura pode disparar e esse apartamento vale mais. Mas nós só conseguimos efetivamente saber se ganhamos ou perdemos dinheiro pelo diferencial entre o preço de aquisição e o de venda no dia que o transmitirmos. E o que eu estou a tentar aqui explicar é que estes ativos, todos que estamos a falar, não foram transmitidos. Ou seja, foram incorporados no fundo por um valor de crédito de referência e, portanto, só conseguimos registar o valor definitivo de uma imparização no dia em que haja alienações definitivas. Compreendo aquilo que diz, mas não deixou de começar por referir que em Espanha há uma desvalorização em 90% do valor do terreno e que é muito improvável que exista... Estamos a falar de que valores? De quanto para quanto? Estamos a falar de um ativo, por exemplo, no caso de Espanha... E aqui não é o câmbio, não é? Que o valor da última avaliação de 2018 eram 15 milhões e que o valor da avaliação de 2020 são 2,5 milhões. E isto tem a ver com um caso concreto de um ativo que tinha previsto um protocolo de desenvolvimento para um master plan numa zona do sul de Espanha, onde havia outro conjunto turístico e residencial com campo de golfe, que era suposto dar origem, estava calculado historicamente para ser envolvido como uma espécie de um resort integrado com golfe e com componente habitacional e imobiliária e eventual componente hoteleira. O que aconteceu foi o complexo, digamos, conexo com este lote de terreno, foi à insolvência, aquilo é uma zona hoje relativamente deserta, o convénio com a Câmara, com o equivalente espanhol à Câmara Municipal, nunca veio a ser executado e convertido numa licença e nós não vemos hoje, de acordo com a nossa experiência e tanto quanto possamos admitir, que se justifique fazer naquele terreno um desenvolvimento imobiliário da escala e da dimensão do que estava projetado pelo promotor desde sempre. E, portanto, admitimos que aquilo possa ser um terreno que apenas tenha um valor de uso agrícola, florestal, digamos, privado, que não é um valor de desenvolvimento imobiliário daquela natureza. É o pressuposto que assumimos, mas é o pressuposto que é usado também pelos referenciais de avaliação e que terminam esta desvalorização. Deixe-me fazer um à parte... E é, digamos, o ativo com mais desvalorização de longe do fundo, mas era para lhe dar um exemplo de uma realidade concreta. É curioso que os campos de golfe no novo banco normalmente correm sempre mal, porque esta não é a única situação, mas isto é só uma parte. Consegue discriminar-me os resultados líquidos do fundo desde a sua constituição? Pergunta resultados líquidos. Está a perguntar o resultado líquido da exploração direta ou está incorporando os desvios e imparidades aos ativos?
os resultados líquidos finais, portanto, com as imparidades também reconhecidas, mas pode dar-nos dois valores, talvez tenha alguma utilidade. Não, são coisas diferentes. Uma coisa sim. o que é o custo de exploração do fundo entre receitas correntes, digamos, e custos correntes. Outra coisa é o resultado do fundo. Mas interessa-nos perceber também os resultados operacionais. Porque deixe-me dizer ao contrário. Se o fundo, como lhe disse, vai de um valor inicial de 145 milhões em 2017 para 79 milhões em 2019, como lhe acrescentei, este diferencial de valor corresponde aos resultados de exploração de cada ano. E, portanto, 145 para 122, 145 em 2017, 123 em 2018 e 79 em 2019. E, portanto, o diferencial é o resultado de exploração. Agora, esse resultado de exploração tem uma componente, como lhe disse, de exploração corrente, pagamento de impostos das equipas de trabalho, etc., versus as receitas correntes, e depois tem uma componente, digamos, de imparização contabilística que tem a ver com os ajustamentos de justo valor de cada um destes ativos e que é um ajustamento meramente contabilístico. Eu mando-lhe o detalhe, Sr. Deputado. Sim, contabilístico, mas existe uma diminuição do valor do fundo, não é? Portanto, é isto que nós vamos assistindo. Certo, Sr. Deputado, mas novamente eu repito só isto que é muito intuitivo. Essa desvalorização não se deve relativamente à ocorrência de transações materiais sobre o perímetro de ativos. Ou seja, pegando na linguagem que eu utilizei, o nosso apartamento em Lisboa continua a ser o nosso apartamento. Houve uma circunstância de mercado que determinou que os preços de construção aumentassem ou baixassem, a procura por metro quadrado seja mais alta ou mais alta, que nos levou a fazer um ajustamento do valor do ativo. O ativo é o mesmo desde o primeiro dia. O ativo é exatamente o mesmo. E, portanto, a probabilidade de recuperação do seu valor depende da evolução da conjuntura, da inclusão de um conjunto de fatores que hoje em dia são incertos. E, portanto, eles são ajustados de acordo com a melhor ciência no final de cada ano. E eu agradeço as suas explicações porque elas têm sido recorrentes nesta comissão. Já ouvimos muito isso relativamente aos ativos do novo banco. Também depende da conjuntura, aquilo vai desvalorizando, é o normal. Não, Sr. Deputado, deixe-me fazer uma observação. Quando o novo banco vende uma carteira de crédito ou uma carteira de ativos, é irreversível, não é? Obviamente. Pronto, e portanto aí isso gera uma imparidade, gera uma perda ou gera um ganho, que é irreversível. No dia que nós vendemos o apartamento, perdemos ou ganhamos de uma forma irreversível. O que eu estou a dizer é que estes ativos, neste momento, não foram ainda transacionados. Certo. E, portanto, o valor destas perdas, eu vou só dar este exemplo, que eu julgo que já dei aqui alguns. O impacto cambial, o impacto dos preços de construção e o impacto da consolidação de algumas licenças urbanísticas é enorme sobre o valor destes ativos. E em alguns casos estamos a falar de ativos, novamente, 120 mil metros quadrados de construção a seguir à Expo, no Parque Oriente, que têm uma perspectiva de muitíssimo longo prazo, onde a recuperabilidade vai ter que ver com a conjuntura, quando eles efetivamente começarem os trabalhos, os seus desenvolvimentos, do que propriamente estes ajustes que são feitos com a melhor ciência do que temos hoje. E, portanto, de 5 em 5 anos é avaliada a gestão do fundo e, no limite, isto pode ir até 25 anos, é isso? De 5 em 5 anos existem metas objetivas que são ou não atingidas. Não sendo atingidas, se forem atingidas, a sociedade gestora, em princípio, continuará a gerir o fundo porque atingiu as metas estabelecidas pelos participantes e assim seguirá. Se não forem atingidas, os participantes, os investidores, têm uma faculdade de poder alterar a sociedade gestora ou liquidar o fundo ou fazer o que entender com os ativos. E, portanto, em tese, o fundo pode durar 20 anos. Seria, Sr. Deputado, um bom sinal. Porque é sinal que o fundo teve capacidade de financiar e desenvolver projetos imobiliários que cá estão dentro de muitíssimo longo prazo. Mas também, se quiser, o fundo pode terminar daqui a um ano ou, vou mais longe que isso para que não haja más interpretações, nós aqui, enquanto sociedade gestora, sempre quisemos ser parte da solução disto e não parte do problema. Se algum dia o novo banco entender que quer ter os ativos no balanço ou que tem uma solução de gestão melhor ou o que for, nós estamos completamente à disposição do novo banco. A gestão é avaliada de 5 em 5 anos e no limite pode ir até 25 anos, é assim? Ou pode ir para lá 20, disso? salvo erro, 20, não sei se... Eu tinha lido 25, mas posso estar equivocado. Terei que confirmar, sim. Às tantas é os 5 iniciais. Seria muito bom sinal, porque repare, se isso acontecesse, o nível de devolução, eu não sei se tenho aqui as metas detalhadas, mas significa que ao fim de um período de 10 ou 12 anos já tem que haver devolução praticamente integral de capital do novo banco para isso acontecer em termos de metas. Muito bem. Já lhe digo, Sr. Deputado, desculpa. Em algum momento foram distribuídos resultados ou reembolsos a algum dos participantes? Não.
Algum dos participantes recebe algum tipo de remuneração independentemente do resultado? Ou seja, nas regras da constituição do fundo, existe alguma previsão dessa natureza? Não, Sr. Deputado, existe. O participante do novo banco recebe remuneração dos serviços que presta e dos juros que cobra, etc., ao fundo. E é um participante. E a sociedade gestora, que também é participante, recebe uma remuneração pelos seus serviços nos termos do contrato de gestão e do regulamento de gestão. Muito bem. Algum dos responsáveis da gestão da Promovalor ou empresas relacionadas transitou para a equipa de gestão do fundo ou da sua empresa? Na equipa de gestão do fundo estão, salvo erro, 5 pessoas que eram trabalhadores do universo anterior destes ativos da Promovalor. E a assunção de custos pela sua empresa relativamente a esta equipa de gestão, como é que foi definida? Houve uma transmissão do estabelecimento, ou seja, transitaram exatamente com as mesmas condições? Não, a assunção dessas pessoas, que são custos diretos, digamos, das sociedades, são suportadas pela sociedade. O que a minha sociedade gestora assume de custos são a equipa de gestão da sociedade gestora que se dedica à gestão do fundo, os custos, digamos, de supervisão, os custos de deslocações, enfim, todo o tipo de custos tradicionais numa sociedade gestora. Agora, isso não impede que, digamos, não haja um contabilista certificado nas várias sociedades e que isso seja um custo da própria sociedade, ou que não haja, sei lá, um diretor de acompanhamento de hotel no Brasil ou o responsável da angariação comercial em Moçambique. Muito bem. Isso foi uma imposição da Promovalor, do novo banco, ou foi uma opção da gestão? A opção do novo banco foi que houvesse um corte entre as anteriores equipas de gestão de responsabilidade e, portanto, membros da administração e da gestão executiva permanente do modelo de gestão anterior para agora. A assunção destas equipas foi uma decorrência normal do conhecimento que elas tinham sobre os ativos e do trabalho que desenvolviam, digamos, numa base cotidiana nestas sociedades. Portanto, muitas pessoas tinham contratos de trabalho até com estas sociedades que transitaram para o fundo. Precisava também que me explicasse aqui as ligações no Brasil. Portanto, como é que a Odebrecht entra neste processo, que litígios é que existiram, se foram ou não resolvidos? Sim, quer dizer, não sei como é que a Odebrecht entra no processo, sei que à data em que nós tomamos conhecimento da situação e que depois iniciamos a gestão do fundo, a Odebrecht tinha 2 tipos de relações com este universo de sociedades que nós adquirimos à Promovalor. Um primeiro tinha sido a construtora do Hotel do Brasil. Portanto, a Odebrecht era a construtora do Hotel do Brasil e, em segundo lugar, a Odebrecht era parceira, num conjunto de parcerias que havia, para desenvolvimento de ativos contíguos à região do hotel e, portanto, nomeadamente o Novo Mundo Empresarial, que era um edifício de escritórios, e também uns terrenos chamados Flat Laguna. Ou seja, basicamente aquilo funcionava, são aqueles contratos que funcionam em como o detentor da propriedade dos terrenos o incorpora gente de uma parceria, depois há alguém que vai fazer o desenvolvimento e a construção e depois tem um esquema de partilha das receitas da promoção imobiliária desses ativos. E, portanto, a Odebrecht tinha este tipo de relação, tinha, aliás, uma relação maior com toda a reserva do Paiva, porque era, digamos, o construtor, o master construtor de toda a reserva do Paiva, portanto, incluindo os outros projetos da família Brenan no Brasil. Na data em que nós, digamos, herdámos as sociedades que estão hoje colocadas no fundo, havia um litígio em tribunal, em que a Odebrecht reclamava montantes muito significativos do contrato de empreitada e em que a Promovalor Brasil reclamava atrasos e incumprimentos de diversa natureza da Prodevest relativamente ao hotel. E, portanto, era um litígio complexo, envolvia cerca de 130, 140 milhões de reais o valor da ação total. Nós, na altura, fomos deparados com um problema grave, que foi pedirmos autorização ao Tribunal para deixar que transmitisse as participações de propriedade do hotel da Promovalor para o fundo e o Tribunal negou essa transmissão. Na altura também a Odebrecht tinha apresentado na Comissão de Mercado de Valores brasileiro um pedido de proteção de credores de todo o grupo
E, portanto, o que tentámos fazer e fizemos, e demorou bastante tempo, foi estabelecer um acordo transacional com o Odebrecht relativamente a esse processo, e esse acordo permitiu duas coisas. Estabelecer um montante reconhecido pelas partes de créditos da Odebrecht relativamente à construção, ter um perdão de juros e, portanto, de atualização e correções financeiras da Odebrecht relativamente a essa tranche. Como sabem, no Brasil a componente de juros e correção financeira é muito significativa. E, simultaneamente, a Odebrecht aceitou que nós pudéssemos liquidar essa quantia, uma parte em capital, uma parte reduzida, e a outra parte através de dação em pagamento, seja da nossa participação, nossa fundo, nos edifícios de escritórios, seja num ativo imobiliário, portanto, num terreno para desenvolvimento dos flats, sendo que essa dação em pagamento só ocorreria no prazo de 6 meses, se nós antes não conseguimos vender esses imóveis por um valor superior ao que foi considerado de referência para a dação em pagamento. Portanto, depois acabámos por pôr os imóveis à venda durante o período de 9 meses, não tivemos propostas de valor nem próximo desse, acabámos por chegar a acordo com o Odebrecht. Com esse acordo, chamemos-lhe assim, desfizeram-se as parcerias, regularizou-se as dívidas de construção do hotel e pudemos transitar a propriedade do hotel para o fundo, e isso ocorreu em finais de 2019. Essa foi a situação com o Odebrecht em Moçambique. Depois houve uma situação idêntica de litígio com a Mota-Engil, mas já em Moçambique. E o acordo a que chegaram com o Odebrecht era, portanto, aquilo que ficaram a ganhar era superior àquilo que tiveram que pagar ou dar em dação em pagamento? Sim, como eu lhe disse, neste montante da nossa estimativa, face ao plano que tínhamos de poupanças na negociação de litígios e na eliminação de contingências, nós temos uma quantificação exata que nos dá, à data de hoje, em 3 anos, que introduzimos poupanças de 15,7 milhões de euros. Esse é o montante que nós podemos dar, digamos, o discriminativo, que é o montante de poupanças que nós conseguimos introduzir sobre o valor de créditos reclamados e contingências existentes sobre este conjunto de ativos neste período. E, portanto, inclui-se aí, obviamente, esta negociação com o Odebrecht. Enfim, eu não tenho que contar aqui nenhuma inconfidência. Não imagina a dificuldade sequer de ter um elemento de contacto, um escritório que trabalha da parte do Odebrecht, quando está em proteção de credores, relativamente a um problema absolutamente marginal para o universo que foi, digamos, o processo de proteção de credores do Odebrecht do Brasil. E, portanto, foi verdadeiramente um problema complexo e que acho que tivemos um acordo muitíssimo bom para os imóveis, que permite hoje que esse ativo esteja desonerado, propriedade plena do fundo e dado em garantia por montantes adequados ao novo banco. O plano de negócios que está desenhado para o fundo de investimento prevê uma determinada taxa de desconto de todos os cash flows que vão existir ao longo do tempo, que eu julgo que andará na ordem dos 3%. Como é que chegaram a este valor? O Sr. não sei dizer, tem sempre uma taxa de desconto, que é uma taxa de atualização, digamos, do custo de capital face ao risco repercutido nestes financiamentos. Regra geral, enfim, essa taxa de desconto tem uma forma de cálculo que chama-se WACC, Weighted Average Cost of Capital, que tem várias determinações que eu me pouparia aqui a explicar, mas que tem uma parte técnica que está incluída no business plan, que está anexo ao eu ia lhe pedir, se não se importasse, depois nos podia enviar informação detalhada sobre isso. Mande a informação de quais serão os pressupostos de referência, com certeza. O afastamento da capital criativo, com a denominação que agora tem, implicará algum pagamento por parte do fundo a título indemnizatório? Depende dos afastamentos. Portanto, há afastamentos sem causa, afastamentos discricionários 5 em 5 anos, do novo banco. Não, está estabelecido contratualmente. Se vir no acordo de participação, está estabelecido contratualmente. Se nós não cumprirmos isso, não sei, quer dizer, há as regras que determinam o formato de substituição da sociedade gestora estão definidas. Já agora, também para ser claro. O cumprimento desses objetivos não avalia necessariamente o trabalho feito pela sociedade gestora. Portanto, essa avaliação que há de ser feita pelos acionistas tem a ver com o trabalho desenvolvido e não necessariamente com o atingimento das metas, porque o atingimento das metas, como tentei explicar, comporta outros fatores que não esses. Mas sim, mas está absolutamente, se eu quiser eu posso abrir o acordo de participação e tentar ler, mas está absolutamente regulado. Até 2022 existiriam valores que deveriam ser reembolsados ao novo banco e que provavelmente não serão por causa da situação económica e pandémica, etc. Está a falar das metas do plano de negócios ou está a falar do cumprimento, por exemplo, das obrigações financeiras que têm sido asseguradas até agora ao novo banco, ou sei lá, custos de garantias, emissões de garantias... Não, cumprimento de objetivos. E pagamento de juros. O cumprimento de objetivos,
Eu antecipei nesta comissão, por absoluta transparência, que à data de hoje, com a situação que hoje vivemos nos dois principais ativos do fundo, que eram aqueles que podiam libertar capital ou ser objeto de transações que permitiriam atingir o objetivo, vejo com dificuldade que em final de 2021 sejam atingidos esses objetivos. Também quero dizer, Sr. Deputado, não o disse, mas não disse porque não tenho que estar a perguntar diretamente. Desde que entramos num ciclo pandémico e ficaram mais complicadas o atingimento de metas e, digamos, a situação de tesouraria do fundo, a sociedade gestora deixou de cobrar comissões de Estado. E este ano? Não, no ano passado. Ano passado. Só para deixar claro, e portanto estamos a ter, relativamente, a sociedade gestora tem um prejuízo de gestão deste fundo, um prejuízo que faz parte do seu risco e que reconhece que faz parte do seu risco. Mas a sociedade gestora não está a cobrar comissões de gestão ao fundo. Muito bem. Já nos disse aqui que, se for necessário recorrer a financiamento para completar projetos, para concluir projetos, não tem que ser necessariamente no novo banco, mas existe a dificuldade das hipotecas, etc, etc. Se for no novo banco, ficou em algum documento convencionado algum spread à partida para esse tipo de financiamentos? Não, Sr. Deputado, não ficou nada convencionado e, pelo contrário, eu ainda, na abertura, depois da interrupção, eu até disse exatamente o montante de pedidos de financiamento que tínhamos feito e que foram 8 mais 13 milhões, portanto 21 milhões para financiar as infraestruturas e o início do projeto chamado da Quinta do Colchão e, simultaneamente, para o Pinheirinho, 10 milhões de euros. Estes pedidos de financiamento estão instruídos junto do novo banco há algum tempo, relativamente à possibilidade de fazer estes desenvolvimentos imobiliários. Não estão concedidos nem estão autorizados, mas foram solicitados pela sociedade gestora. Julgo que a Sra. Deputada Mariana Mortágua me tinha feito a pergunta e eu não soube responder na altura. O novo banco fiscaliza de alguma forma a gestão do fundo, para além do comitê que aqui referiu, ou da consulta eventualmente das contas? Então, este fundo, como a generalidade dos fundos, tem um comitê, que nós chamamos de comitê de investimentos, tem outro termo técnico, pode ser o comitê de consultoria, advisory board, tem um comitê de investimentos que se pronuncia sobre as principais decisões tomadas relativamente à gestão do fundo. Alienação, oneração, pedidos de financiamento, pedidos de arrendamento do fundo. Nesse comitê estão membros do novo banco e um membro em representação da Promovalor, um advogado, e a sociedade gestora apresenta as suas propostas essenciais para parecer deste comitê numa base regular e sobre o funcionamento desse órgão há atas e que, portanto, atestam o conjunto de decisões que são aí tomadas. Dito isto, obviamente depois faz um reporte regular, contratual e regulamentar e previsto regulamentarmente à CMVM e ao novo banco, mas tem uma atitude, quer dizer, nós colaboramos e falamos ativamente sobre problemas e soluções e ideias e propostas com o novo banco e com as equipas do novo banco que acompanham em particular o fundo e que são basicamente duas equipas, a equipa que fazia a gestão de crédito imobiliário e a equipa que faz o acompanhamento de participações. Como lhe disse, temos decisões importantes a tomar sobre o novo operador e a reconfiguração do hotel ao Brasil. Temos 7 propostas obtidas, sobre agora a futura colocação comercial dos escritórios, sobre os desenvolvimentos imobiliários, ou seja, há um conjunto de opções e decisões importantes a tomar. Há propostas de aquisição de ativos importantes para financiamento do fundo, etc. E, portanto, nós sempre que temos algo a fazer, levamos a comitê, este comitê acompanha a atividade corrente e pronuncia-se sobre operações de venda ou operações relevantes do fundo e sobre essas decisões depois é feita a ata e a sociedade gestora não tem tido atuações com qualquer tipo de divergência face ao entendimento que esse comitê tem tido. Mas a Capital Criativo foi buscar os gestores da Promovalor relativamente às pessoas que estavam ligadas a estes ativos, o novo banco não pediu para inserir também alguém da sua equipa nessa equipa de gestão? Não, Sr. Deputado, e as pessoas que fomos buscar, deixe-me só explicar, uma pessoa que é responsável da contabilidade, uma outra que fazia gestão de tesouraria, uma que tinha competências mais relacionadas com as componentes urbanísticas e outras de organização financeira das sociedades em si. Nós estamos a falar de pessoas de alta direção, não estamos a falar de pessoas da administração da Promovalor, estamos a falar de pessoas do terreno, pessoa que estava em Moçambique, uma pessoa que estava no Brasil, que eram importantes e que conheciam os ativos. O novo banco
não nos pediu. Aliás, há uma parte de acompanhamento ativos que é a sociedade gestora que compete. Se o novo banco achar que há alguém que deve indicar para integrar ou acompanhar, enfim, seremos completamente receptivos, como é normal numa relação com um participante que representa 96% do capital. Quando é que está prevista a venda do hotel no Brasil? Pelo menos em termos de planos, já foi sendo adiado? Sr. Deputado, ela está, como lhe disse, o Hotel do Brasil atrasou-se 2 anos na sua integração. Portanto, não foi integrado em 2017, 2019, por razão de resolução das contingências. Segunda coisa, com o encerramento da pandemia, aproveitámos a oportunidade para negociar amigavelmente a cessação de um contrato que achávamos que era altamente prejudicial aos interesses, digamos, da recuperação do crédito e do hotel, que era um contrato com o operador que lá estava. Já está feita a renegociação e o fim desse contrato. Lançámos um processo e temos 7 operadores internacionais interessados em ter um contrato mais favorável para fazer a gestão sob a sua marca do hotel. E, portanto, eu acho que o plano razoável aqui é, assim que a pandemia o permitir, reabrir o hotel com um novo operador que partilhe risco de uma forma diferente, e só a partir do momento em que o hotel gere fluxos de exploração operacionais interessantes, é que podemos ir a promover a venda como um todo. Chegámos a testar outras soluções, por exemplo, uma solução muito utilizada no Brasil em alguns ativos desta natureza, que é, no fundo, dividir quase o hotel, que tem 300 quartos, em apartamentos que são vendidos depois em propriedade partilhada, mas era um processo muitíssimo complexo e, acima de tudo, que não nos permitiam ficar a meio, ou seja, tinham um risco elevado de fazer uma comercialização parcial e depois, desculpe explicar-me, não eram carne nem peixe, e, portanto, achamos que um bom caminho pode ser já com o operador que viemos a selecionar para gerir o hotel. Ele pode ser até um futuro eventual proprietário ou colocador do hotel, mas, enfim, é uma decisão que teremos que tomar. Como lhe disse, não antevejo que, fim da pandemia, abertura do hotel, ter 1 ou 2 anos de consolidação, de exploração com resultados positivos e venda, que isso possa ocorrer no universo de dezembro de 2021, com todo o realismo que tem de ter. Não é? E qual é o valor do hotel à data de hoje? Estou só a segunda vez que consigo dar o valor exato com que está contabilizado. Sr. Deputado, já lhe dou, não tenho aqui o montante exato na minha frente, tenho a percentagem de desvalorização e desvios e não tenho o valor exato. O valor exato, 13,7 milhões de euros. Peço desculpa. Se o hotel for vendido, existe o pagamento de alguma comissão de venda a alguém? Sim, a quem? Sr. Deputado, em regra, o mercado imobiliário, quando são utilizados consultores ou intermediários, são pagas comissões transacionais no funcionamento normal do mercado, mais ainda em ativos desta natureza. Não temos contratado com rigorosamente ninguém a colocação imobiliária do hotel ou o pagamento de qualquer comissão. E existe algum pagamento a algum dos participantes no fundo, nomeadamente à gestão? De quê? Da venda do hotel? Não, Sr. Doutor, a gestão está absolutamente alinhada por um acordo de participação e não pode receber nem mais um tostão do que está previsto e registado na Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. Se nós vendemos o hotel, isso não origina nenhuma comissão, nem nenhuma comissão variável da gestão. Mas se com o produto da venda do hotel reembolsarmos capital ao novo banco, isso implica um prémio variável da sociedade gestora, que está regulado no regulamento de gestão do fundo e no acordo de participação e registado na CMVM. E já agora a percentagem dessa componente variável? A percentagem dessa componente variável, o Sr. Deputado tem este... Sim, para ficar registado. O Sr. Deputado, oscila consoante patamares de montantes de devolução, ou seja... Imagina uma venda de 13,7 milhões de euros? Não é numa venda, depois tem a ver com o acumulado da devolução, ok? Mas numa venda até aos 50 milhões,
se eu não estou em erro, mas vou já ver o montante exato, porque ela está aqui. Portanto, 5%, o montante dessa comissão é 5%, até ao montante de liquidação ou devolução da dívida financeira não convertida, até ao montante de 50 milhões. A partir do momento em que tivermos devolvido os primeiros 50 milhões, passa a 7% e até ao montante de 125 milhões. E depois, a partir de 125 milhões e até 250 milhões, passa a 9%. E depois passa a 11% a partir do momento em que devolvamos mais do que 250 milhões. Muito bem, muito obrigado. Por cada escalão, não é? Portanto, não é cumulativo.